Glória a Deus por mais uma celebração. E esse é um momento especial porque é o tempo de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Nós lermos as Escrituras, sermos edificados por ela e crescermos, né? A palavra de Deus nos traz crescimento. E esse momento é o momento de nós realmente abrirmos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, né? Estar muito atento àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Iniciando o mês de junho, gente. Já parou para pensar que a gente está no mês de junho? Daqui a pouquinho acabou o ano, olha só. Está falando para o pessoal aqui, ó, gente, vamos fazer a decoração de Natal aqui porque acabou. Meio do ano já, quem diria, né? Então, graças a Deus por tudo que Ele tem feito. E começando, então, dando continuidade, na verdade, à nossa série, né? Cântico dos Degraus. Por que a gente, nesse mês, vai falar do Cântico dos Degraus? Alguém se arrisca? O pessoal que está firme aí, lembra dos outros meses, vai saber. Por quê? Que ainda mais vai ganhar um bombom domingo que vem. O que acontece esse mês? Que ainda mais? Lembra? Páscoa. É isso, fala, para fora. O pessoal está indo para lá, peregrinando para Jerusalém por causa de mais uma festa. A primeira festa foi a festa da Páscoa, né? Então eles peregrinavam até Jerusalém. Depois da Páscoa eles começavam a peregrinar para uma outra festa. Fala, Theo, você está doido, se coçando para falar. É a festa do Pentecostes, a festa do Pentecostes, lembra? Depois ali que Jesus é assunto aos céus, ele promete o derramar do Espírito Santo, e 50 dias depois ali, vamos colocar assim, acontece então o Pentecostes, né? Então o povo peregrinava. Então, por causa dessa peregrinação, nós continuamos a nossa série, então, Cântico dos Degraus. Como ninguém ganhou o bombom, vou dar mais uma chance. Qual é o salmo de hoje? Você não vale Pedro nem Isa, que estão lá, né? Estão com os bolsos na cara deles, né? Não pode. Salmo de número 126. Ninguém ganhou o bombom, olha só. Vamos ver se domingo que vem vocês acertam o 127, beleza? Salmo de número 126. Salmo de número 126. Vamos ler? É um salmo bem curto aqui e um salmo bem conhecido, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Palavra do Senhor. Senhor, revela a Tua palavra ao nosso coração. Que ela possa ser alimento para a nossa alma, Senhor, que ela seja alimento para as nossas vidas e nós possamos crescer com ela, Senhor. Traz, ó Deus, abre o nosso entendimento, não um entendimento aqui cognitivo, mas abre o nosso entendimento espiritual, ó Deus, e fala ao nosso coração. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, imagine você viver por décadas longe da sua terra, sem templo, sem culto, sob domínio de um império estrangeiro, vivendo longe da sua casa.
Era essa a realidade que a gente encontra aqui do povo de Israel exilado na Babilônia. Eles estavam distantes. Após anos de desobediência, a gente sabe que eles foram levados cativos porque simplesmente desobedeceram, fizeram coisas que eram maus aos olhos do Senhor, e os profetas já haviam, dito, vocês guardem para ver, vocês vão ter o de vocês. E eles ficaram então 70 anos. E por causa dessa desobediência, o Senhor permitiu que Judá fosse conquistada pela Babilônia, isso lá em 586 a.C. Jerusalém foi arrasada, foi devastada, foi destruída, o templo foi queimado. O pior cenário que poderia existir. Aquilo parecia até impossível de acontecer, mas aconteceu. Mas, apesar do povo estar exilado, sofrendo as consequências do seu erro, o Senhor não abandonou o povo. O Senhor sempre esteve presente, o Senhor não abandonou. E houve também uma profecia dizendo que eles seriam libertos. Isso lá em 539, quando um novo império surge, o Império Babilônico cai, e esse novo cenário mundial agora então governado pelos persas, sob o comando de Ciro. Então começa o cumprimento da profecia de que o povo seria liberto. No ano seguinte, que Ciro, depois de que ele assume ali, ele coloca um decreto, e nesse decreto ele libera o povo, todos aqueles que adoram a Deus, para sair e voltar para a sua terra. Vamos ler esse texto para a gente relembrar. Está lá em Esdras, lá atrás, antes ali de Neemias, Esdras no capítulo 1. Só para nós relembrarmos este texto, Esdras no capítulo 1, os 4 primeiros versos ali, No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, aqui o decreto dele: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. No verso 4, todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Decreto de Ciro. Então nós vemos aqui no texto que ele faz cumprir uma profecia. Vocês vão ficar 70 anos exilados, mas vocês serão libertos. Vocês serão libertos. Era o início do cumprimento das profecias de restauração feita pelos profetas. O Salmo 126, então, ele nasce nesse contexto do povo recebendo então a notícia de que, voltem para a sua terra. Imagina 70 anos, uma geração inteira, Quem sabe ali os filhos, vendo todo aquele sofrimento, nunca imaginariam aquele cenário do povo regressando. E foi exatamente o que aconteceu. Então esse salmo aqui ele é um cântico de celebração, possivelmente escrito por quem testemunhou esse retorno.
Um salmo que nos faz voltar e enxergar aquele povo saindo do cativeiro, nos faz imaginar toda a alegria que envolveu aquele momento em que eles estavam voltando, retornando então para sua casa, que, repito, estava destruída, devastada. Mas este salmo, ele também é um salmo de súplica, pois o retorno, ele não foi completo, nem fácil. A gente vai ver depois em Neemias, que Neemias se apresenta ali para o rei e fala assim, e ele pergunta, mas por que você está triste? Como, Senhor, eu posso estar feliz se o templo lá ainda continua destruído? O povo já tinha voltado, mas estava tudo destruído. Então o contexto lá era um contexto de tristeza, momento difícil, desafios, tanto espirituais, como práticos ali do dia a dia. E era preciso clamar a Deus por uma nova restauração. O Senhor precisava então ajudá-los nisso. Por isso que esse salmo fala ao nosso coração hoje, porque todos nós vivemos momentos de desafios, momentos de lutas, momentos de lágrimas, de perdas, e a gente precisa se relembrar que esse mesmo Deus que restaurou a realidade daquele povo é um Deus que restaura a nossa realidade, o momento que nós vivemos. Esse Salmo 126 nos conduz, e aqui eu quero que você grave isso, 3 momentos importantíssimos na vida do povo de Deus. 3 momentos que são cruciais na fé, para que nós tenhamos uma fé viva. Este salmo traz, e eu vou dar 3 palavrinhas para você gravar aqui. Primeiro deles, memória. Segundo, súplica. E terceiro, confiança. Memória, súplica e confiança. Diante do milagre tão grandioso, que a gente percebe aqui, a libertação do cativeiro, o retorno à terra prometida, o salmista, ele não começa com pedidos. Você notou isso? Ele não começa com pedidos, ele não chega pedindo nada para Deus, mas ele traz a lembrança de tudo aquilo que eles viveram. Ele traz à memória tudo aquilo que eles viveram. Essa é a memória, a primeira palavrinha. E essa é uma lição para nós. Antes de nós pedirmos, nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor já fez. Antes de nós criticarmos, murmurarmos, a gente precisa se lembrar daquilo que o Senhor já fez. Antes de olhar para as lutas, olhar para aquilo que o Senhor já fez. Recordar com fé e gratidão a ação de Deus em nós. Por isso que é importante, quando o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os 3 primeiros versos falam dessa gratidão, dessa alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Gratidão ao Senhor, porque as promessas estavam então se cumprindo. E se eles olhassem ainda mais para trás, quem sabe se lembrar do povo no Egito, quem sabe se lembrar de toda a provisão e cuidado do Senhor, tanta coisa que o Senhor já havia feito, tantas orações respondidas. Então, quando eles ouvem a notícia de que eles iriam voltar, que a realidade deles ia mudar, que a sorte de Sião iria mudar, eles ficaram como quem sonha. Será que isso é sério mesmo? Será que isso é realidade mesmo? Me belisca para ver se eu estou acordado. É isso mesmo?
E os meus lábios então se encheram de riso, e a minha língua de júbilo. Possivelmente cantaram, adoraram ao Senhor. Isso precisa mexer conosco, porque a gente lembra que eles sofreram por causa do pecado e do erro do próprio povo. Sofreram as consequências. Mas quando eles veem a promessa se cumprindo de que eles retornariam, eles se enchem de alegria e esperança, porque o Senhor é um Deus que não falha, um Deus que não falta, um Deus que está sempre presente. Uma pessoa liberta é uma pessoa que expressa alegria e júbilo, com uma reação espontânea e alegre, feliz. Aquilo que o Senhor fez para o povo impactou, inclusive, as nações vizinhas. Vocês viram isso no texto? Impactou, inclusive, aqueles que estavam ao redor. O texto diz que então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Daí eles dizem, né? De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Aquilo que o Senhor estava fazendo com o seu povo, as nações vizinhas estavam vendo e presenciando o cuidado e amor de Deus. Percebe que aquilo que o Senhor faz na minha vida, aquilo que Ele faz na sua vida, pode impactar as pessoas que nos cercam? Aquilo que o Senhor está fazendo em você pode impactar a vida das pessoas e vão olhar e falar: uau, quem é você? O que está acontecendo? Uma pessoa conversando comigo esses dias disse que ele chegou na casa de um parente e esse parente olhou para ele e falou assim: uau, você está mudado, o que está acontecendo com você? E dessa pessoa pôde compartilhar e dizer assim: isso é Deus. Isso é Deus trabalhando na minha vida. Ou seja, as pessoas lá fora começam a olhar e perceber que tem alguma coisa acontecendo. Lembra, acho que domingo passado que eu falei, né, da relação aqui de pais e filhos, eu falei assim: pais, acreditem, vocês estão sendo observados. Vocês estão sendo observados. Então, na nossa caminhada de fé, nós também estamos sendo observados. E muitos estão olhando e vendo a nossa reação diante das lutas, diante das dificuldades, e o que isso tem impactado, como quem fica numa arquibancada esperando ver o tombo, esperando ver o que vai acontecer. E fala: quero ver até quando. Fulano está sofrendo, quero ver até quando ele aguenta essa pressão. A gente tem a nossa fé fortalecida quando a gente recorda as ações de Deus no passado. A nossa fé é fortalecida, e eu tenho absoluta certeza de que Deus já fez muita coisa na tua vida. Estou certo ou estou errado? Deus fez grandes coisas na tua vida. E quantas vezes você tem se recordado disso com gratidão a Deus? E falar: uau, Senhor, que maravilhoso saber que o Senhor esteve comigo todo esse tempo, que eu não sou um acaso, né? Então, se a gente analisar a nossa história e a história da igreja ao longo de todos os anos, a gente vê que ela vai ser sempre marcada pelo agir do Senhor. Ela sempre vai ser marcada pelo amor de Deus. Nós vamos enxergar as nossas falhas, nós vamos enxergar os nossos erros, a gente vai enxergar as pisadas na bola que a gente deu na caminhada, mas a gente vai olhar e falar assim: uau, esse Deus é maravilhoso, porque apesar de tudo isso, Ele não se ausentou, Ele esteve sempre presente. E aqui a gente vai entrar então na segunda palavrinha, que é a súplica. A esperança que me faz clamar.
no verso 4, ele diz, percebe que ele muda o cenário drasticamente aqui, né, dos 3 primeiros versos para o verso 4, diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A gente vê essa mudança aqui, e para você entender, o Neguebe era uma região seca, como em vários lugares lá na terra de Judá, e ocasionalmente ela passa por uma transformação. Mas antes de falar, vamos ver. É bom a gente visualizar, né? Então eu quero que você assista um videozinho curto aqui, que vai mostrar para vocês exatamente essa terra do Neguebe, onde é e o que acontece lá. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Entenderam o que eles estavam dizendo? Percebe o que eles estavam dizendo? É uma realidade que eles conheciam. Senhor, Deus, tudo é deserto, tudo é improvável. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como isso aqui acontece. Do nada surge a vida. As chuvas, eu estava lendo a respeito, elas chovem aproximadamente aí 100 milímetros por ano, acho que é alguma coisa assim. O Paulo é agricultor, deve saber se isso é muito ou pouco, né? Mas imagina que isso chove em toda a região, mas não é suficiente para o solo encharcar e trazer vida. Mas o que acontece? Ele, então, como eu disse, né, vai acumulando essa água da chuva, vai acumulando em bolsões, assim, que quando ele transborda, causa tudo isso. Então o povo sabia exatamente que o milagre acontecia de tempos em tempos, por isso eles clamam, Senhor, restaura então a nossa sorte, restaura a nossa cidade, como acontece no Neguebe, como acontece quando as correntes passam e trazem vida para esse lugar. Senhor, eles clamam, eles suplicam ao Senhor. O salmista, ele clama por uma intervenção divina. Ele clama para que a mão poderosa de Deus haja naquele lugar. Agora eles estão voltando para a sua terra, estão felizes por isso, estão alegres com isso, são gratos a Deus por isso, mas eles falam, Senhor, a gente ainda precisa do Senhor, porque a nossa terra está devastada. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa realidade. A gente precisa entender que a restauração de Deus em nossas vidas, ela é contínua. Sabia disso? Ela não acontece uma vez na sua vida, na sua história, e pronto, acabou. Não, ela é contínua. Sabe por quê? Porque a gente erra, a gente é falho, a gente é humano, a gente peca demais e o Senhor precisa restaurar a nossa vida, Ele precisa reconstruir aquelas coisas que a gente vai destruindo ao longo da caminhada. Então nós precisamos continuamente, a gente vê aqui neste exemplo que Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Nós precisamos clamar, Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor me trouxe. Obrigado pela mudança de vida que eu tive, mas Senhor, restaura a minha vida, porque eu ainda sou pecador. Restaura, Senhor, os meus relacionamentos, porque eu sou um traste, eu não valho nada, eu preciso muito do Senhor. É a súplica que nós estamos falando agora. Então, a gente viu que de tempos em tempos acontece esse fenômeno lá no Neguebe. Mas é o suficiente para Deus restaurar a vida naquele lugar, onde só tem deserto, onde não tem nenhum vestígio de vida. Mas o Senhor faz isso. E se Ele faz isso com a sua criação, que dirás em minha vida e na sua vida, o Senhor é aquele que restaura. Então, meu irmão, não se acomode com as bênçãos do passado. Não se acomode com aquilo que Deus fez lá atrás. Já viram aquelas pessoas que só contam testemunho de que aconteceu há 50 anos atrás? Ai, quando eu era adolescente, olha o que Deus fez. E daí não fez mais?
Ele não fez mais? O que aconteceu? Tirou férias? Não. A gente precisa entender que Deus faz nova todas as coisas. E com toda certeza você precisa de restauração. Com toda certeza, eu e você, nós precisamos do agir do Senhor, do transbordar do Senhor nas nossas vidas, para que a nossa vida volte a ter vida. Volte a ter vida. Outra palavrinha, então, que eu mencionei é a respeito da confiança. Confiança. E aqui a gente vai para o verso 5 e o verso 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então esses dois versos falam de confiança. Nos mostra que quem sai chorando enquanto semeia, mostra para nós uma persistência, mesmo diante do sofrimento. Nos encoraja a entender que você pode passar por lutas, por problemas, mas você não deve ficar prostrado. Sabe assim, ó Deus, ó azar, ó vida. Os mais velhos vão entender a referência. A gente não tem que ficar prostrado, mas sim, eu estou chorando, eu estou lamentando, está difícil, mas eu vou prosseguir. Porque quem sai andando e chorando, voltará com júbilo, ceifarão, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. O sofrimento, ele não é inútil na vida do cristão. O sofrimento que nós passamos, ele alcança os propósitos de Deus na minha e na tua vida. Os sofrimentos e as batalhas e as lutas, elas tendem a fazer em nós, como fazer de nós o terreno fértil para o agir de Deus. Já parou para pensar nisso? A perseverança em meio às lágrimas revela uma fé madura. Aquele que sofre, mas diz, eu vou continuar. Como quem diz, eu não tenho um plano B. Eu só tenho o plano A, que é confiar no Senhor, que é descansar no Senhor. Existe uma diferença muito grande de nós sermos perseverantes no tempo de paz e nós sermos perseverantes no meio das lutas. Tem uma diferença muito grande. É muito fácil ser perseverante quando tudo dá certo, quando o dinheiro cai na conta no fim do mês, quando não há falta, quando a minha saúde está em dia, quando nada me aborrece. Quando os alunos fazem todas as tarefinhas, os trabalhos que os professores passam, maravilhoso, tudo sai conforme o planejado. É fácil ser perseverante nesse tempo, né? Mas e quando o cenário é outro? Nas lutas. Quando então perseveramos nesse tempo, isso nos traz maturidade, isso nos traz resiliência, maturidade para vencer. Estamos falando de confiança. E a gente vê nesse texto que Deus transforma todo o processo doloroso em colheita. Todo momento de luta, Ele transforma isso numa infinidade de coisas. E eu listei algumas aqui, eu queria que você prestasse atenção. Que colheitas, porque a nossa colheita pode ser diversa. E eu listei aqui seis tipos de colheitas que nós podemos ter nos momentos de luta. Se você gosta de anotar, tome nota aí, ou depois você assiste lá no YouTube. A primeira delas é a colheita de maturidade espiritual, como eu falei agora, né? A dor, ela nos ensina a depender de Deus de forma mais profunda. A gente passa a orar com mais sinceridade,
confiar com mais firmeza, discernir as coisas com mais firmeza. Sabe aquilo assim, puxa, eu errei nisso, puxa, olha, que ensino eu trago disso, que ensino essa batalha que eu passei ali trouxe para mim, opa, já não vou mais errar nisso, porque eu aprendi. Te traz maturidade. Então a nossa colheita é maturidade. Outra colheita é empatia e compaixão. Como assim, pastor? Quem sofre é capaz de consolar outros com mais verdade. Quem já passou uma luta, por exemplo, com câncer, venceu o câncer, passou pelo câncer, sobreviveu, ela tem muito mais propriedade, na verdade, concorda comigo? De aconselhar uma pessoa e incentivar uma pessoa que está vivendo esse processo. Concorda comigo? Eu vivi na pele esse sofrimento, essa luta, e eu sei o que Deus fez comigo e Ele pode fazer com você, é diferente. Então, quem sofre é capaz de consolar, então você tem mais empatia com aquele que está passando por aquela luta. Se você, quem sabe, venceu as drogas, venceu algum vício, você começa a se compadecer de pessoas que estão vivendo essa luta, esse conflito, diferente de quem nunca fumou, né? De quem nunca teve um vício nenhum. Você se compadece, você sofre. Eu nunca usei droga, nunca fumei, mas eu estava lá em Curitiba e eu passeando ali com os meninos, passei num lugar lá perto de uma favela e mostrei para eles a realidade que era ali e tinha um cara fumando crack. Eu falei, Pedro, olha, ele está fumando crack. Ah, como é que você sabe? Já fumou? Não, não fumei, mas eu sei o que é, né? E ele estava ali com o cachimbinho dele fumando crack. E daí do lado tinha uma outra pessoa que parecia estar num outro planeta, né? Porque já estava... Se eu, que nunca passei, nunca vivenciei aquilo, nunca usei drogas, eu me compadeci e eu senti empatia e falei, Senhor, tem misericórdia. Imagina uma pessoa que já passou e venceu com a ajuda do nosso Deus. Então, a nossa colheita, no caso dessa pessoa, é empatia e compaixão. Você se sensibiliza muito mais. Existe a colheita da restauração de relacionamentos. Às vezes, no vale da dor, né, que famílias se reaproximam. Não sei quantos já presenciaram isso. No momento de dor e luta, as famílias se unem. As famílias restabelecem os laços. Mas o momento era de dor. Mas aquele momento de dor proporcionou, então, um reaproximar. Aquilo que, quem sabe, você até estava orando, Senhor, abençoe para que a nossa família seja unida, para que ela volte a ter comunhão, e você passou anos e anos orando por isso e nada aconteceu, e de repente, num momento de dor, de sofrimento, acontece. Essa é a nossa colheita, que aconteceu no momento de dor, de luta. Colheita de contentamento no pouco. Após passar por necessidades, a gente aprende a valorizar pequenas provisões. Daí a gente lembra do texto lá de Paulo, né? Sei viver na abundância como sei viver na escassez. É o cuidado de Deus, isso traz maturidade, uma colheita, um contentamento com aquilo que o Senhor está trazendo para mim. Colheita de testemunho para a glória de Deus. O sofrimento, ele bem vivido, né, ele torna-se um testemunho que encoraja os outros a glorificar a Deus. Lembra do texto ali? Que as nações, então, elas dizem, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. As nações reconhecem o sofrimento ali e aquilo que Deus está fazendo naquele tempo de sofrimento. Por quê? Porque eles estão vendo. Então, quando você está passando por lutas e dificuldades, as pessoas estão vendo. E o seu testemunho glorifica a Deus, porque eles vão olhar e falar assim, uau, que Deus é esse? Que mesmo no momento de dificuldade, essa pessoa continua perseverante, amando a Deus acima de tudo.
Por fim, tem muitas outras colheitas, mas colheita de novos recomeços, né? Muitas vezes Deus usa o luto para um recomeço, um desemprego para um recomeço, a falência de uma empresa para um recomeço, um fracasso para que portas se abram, um reorientar do Senhor, né, para a nossa vida, para alcançar o propósito dele. Tudo isso são colheitas que a gente vivencia nos momentos de dificuldade, de dor, mas qual que é a minha postura? Nós precisamos ser fiéis, mesmo com lágrimas nos olhos. Confiar mesmo com lágrimas nos olhos. Então, diante desse desafio, fica para nós, no dia de hoje, vamos semear a palavra nas nossas casas, nas nossas vidas. Vamos semear o amor dentro do nosso ambiente de trabalho, oração, mesmo se estiver chorando, pois lembre-se, você voltará com os feixes nas mãos, trazendo uma grande colheita. E eu quero concluir lembrando você daquilo que Deus já fez na tua história e dizendo que Deus vai continuar fazendo, porque a nossa história ainda não acabou e Ele tem coisas maravilhosas. Então, recapitulando, recorde o passado que nos enche de gratidão, o presente que nos convida então à oração e o futuro que nos leva à confiança. Deus é especialista em transformar lágrimas em sorriso, dor em alegria. Por isso a caminhada cristã é maravilhosa, porque a gente não está desamparado. Passamos por momentos pontuais, como um deserto, que está seco, como a gente viu ali, mas é pontual, é passageiro. Reconheça o cuidado do Senhor. Lembre-se daquilo que Ele já fez. Antes nós éramos escravos, hoje nós somos libertos. Nós somos como um deserto que precisa então das águas que restauram e que trazem vida para as nossas vidas. E a gente chora porque a gente é fraco, a gente é limitado, mas nós não permanecemos prostrados, porque nós temos um Deus que nos prova que podem passar 70 anos, Ele estará contigo e Ele dará o escape, seja qual for a tua dificuldade, a tua luta, Ele vai trazer o escape. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, memória, lembre-se da súplica, clame ao Senhor, e lembre-se da confiança. Este salmo traz esses 3 ensinos valiosos para a nossa jornada de fé, e que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor quer te dar como colheita nesse tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo de paz, glória a Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de tranquilidade, mas talvez você esteja vivendo um momento de luta e de dificuldade. E nós queremos orar, nós queremos buscar a Deus. Por isso te convido, coloque-se de pé, para nós orarmos. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós.
Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo cuidado, pelo agir do Senhor, mesmo quando a gente vive tempos difíceis, mesmo quando a gente vive tempos de escassez, mesmo quando a gente vive tempos de sofrimento, mesmo no momento de dor, o Senhor é um Deus que não nos desampara. Nós lembramos, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já construiu na nossa história. Olhamos para isso com esperança, ó Deus, mas o sofrimento está latente, está presente, então nós clamamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra até mesmo diz que nós devemos fazer conhecido diante do Senhor todas as nossas petições. Então, Senhor, nós também suplicamos a Ti, Senhor, vem em socorro, restaura a nossa sorte, mude a realidade, Senhor. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós precisamos do Senhor. Por isso nós buscamos a Tua face, Senhor. E Deus, nós temos confiança em Ti. Nós cremos e confiamos que iremos voltar com os feixes nas mãos. Nós teremos a nossa colheita, porque a Tua palavra diz que todo ramo que está ligado à videira, que é o Senhor, esse dá muito fruto, não é pouco fruto, mas é muito fruto. Então, Deus, nos apegando à Tua palavra, nós cremos, ó Deus, que voltaremos com essa colheita. E o Senhor sabe qual é a colheita de cada um aqui, Senhor. E nós depositamos em Ti a confiança necessária para nós vencermos toda e qualquer dificuldade. Sentimos dor, sentimos o sofrimento, nos abalamos, ó Deus, mas confiamos no Senhor. Confiamos de todo o nosso coração. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na nossa história. E muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite e durante toda a nossa vida, Senhor. Nós somos gratos a Ti, saímos aqui dessa celebração com o coração grato, sabendo que o Senhor é um Deus que transforma toda dor em alegria. Um Senhor que transforma todo sofrimento em regozijo. Senhor, é um Deus que nos faz viver entre lágrimas e sorrisos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui e continua a operar o Teu milagre nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.